versículo 26, meus amados. Provérbios 23, 26. Você pode ler comigo? Vamos ler todos juntos? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Espírito de Deus, que Ele continue falando no nosso coração, transformando a nossa vida para a glória e para o louvor do seu nome. Ela, você deseja a Deus? Meus irmãos, há uma parte do livro de Provérbios, quando você está lendo Provérbios, quantos daqui já leram o livro de Provérbios? Se você ainda não leu, grande oportunidade de você ler. São 31 capítulos, você pode ler um capítulo por dia, num desses tem 31 dias, né? Então você pode fazer isso. É muito precioso esse livro. E há muitos conselhos importantes aqui. E uma das partes desse livro são como que conselhos de um pai e de uma mãe para o seu filho. Às vezes você, quando está lendo a Bíblia, o texto da nossa Bíblia, da Bíblia Revista e Atualizada, que é a tradução que nós utilizamos, assim como a Revista Liturgia, que é uma outra tradução mais antiga, que em geral os nossos irmãos da Assembleia de Deus que utilizam, são textos às vezes difíceis da gente entender alguns termos, algumas coisas assim. Mas eu estimulo você a ter em casa uma Bíblia na linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, que são versões interessantíssimas, que ajudam você a entender melhor o que você está lendo, para que você tenha mais prazer, mais alegria ainda ao ler a Bíblia. Porque quando você está lendo, tem coisa que é esquisita, a gente não entende, né? Meu Deus, o que será que ele quis dizer com isso? E essas traduções, elas tentam simplificar, para que você possa entender melhor as Escrituras, já que esse é o objetivo das Escrituras terem sido dadas por Deus, para que nós entendamos a vontade de Deus. Então, alguns conselhos aqui no livro de Provérbios, que são conselhos como de pai para filho, né? E são conselhos que este pai, digamos assim, esta mãe, está dando ao filho, para que o filho possa refletir sobre Deus, sobre a sua vida com Deus, como é viver nesse mundo com Deus, porque Deus quer viver conosco. Jesus Cristo é o Deus conosco, Ele é o Emmanuel, Ele veio para esse mundo para viver conosco. É por isso que Ele colocou dentro de nós o seu Espírito Santo. E Deus quer estar conosco todos os dias, e Ele quer nos orientar. E a Bíblia Sagrada, então, são esses conselhos que Deus nos dá, essas direções que Deus nos dá para a vida aqui. E entre tantos conselhos sábios e piedosos que nós temos aqui no livro de Provérbios, nós temos esse que acabamos de ler agora, que vai servir para a nossa reflexão dessa noite. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que nós devemos dar a Deus no nosso coração? Por que Deus pede de nós o nosso coração? Primeiramente, Deus pede de nós o nosso coração, irmãos, porque nós nascemos com um coração inclinado para o mal. Essa é uma realidade, e a Bíblia mostra isso de uma maneira muito clara. Desde que o homem pecou,
toda a disposição do seu coração, da sua alma, é para o mal. E é importante nós entendermos o que significa coração. O coração na Bíblia não significa esse órgão que o mundo se alimenta, jogando sangue, bombeando sangue para todo o nosso corpo. Coração é a fonte, né, de todo pensamento, de todo sentimento, de toda vontade, de todo desejo. Então, quando a palavra de Deus está nos dizendo, dá-me, filho meu, teu coração, quando Deus está falando isso conosco, Ele está nos chamando a entregar a Ele todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, toda a nossa vontade. É isso que Deus está pedindo. Por quê? Porque Ele está falando que todos os nossos desejos, todos os nossos pensamentos, toda a nossa vontade é inclinado para o mal. É inclinado para o mal. Jesus, ele faz um raio-x do coração humano, lá em Mateus 7, 21 e 22, e ele diz assim: porque de dentro do coração, olha só, de dentro do coração dos homens é que procede. E aí ele vai dizendo o que é que procede de dentro do coração dos homens. Procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, não só a malícia, mas as malícias no plural, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Jesus então me mostra que ele pega o coração do homem e mostra, olha o que está dentro do coração do homem. Quando Jeremias escreveu que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, era isso que ele queria dizer. E Jesus então, ele coloca o coração às avessas e ele mostra como é o nosso coração, o coração do ser humano. Por isso é que somos tão vulneráveis à tentação, a cair em tentação. A Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo nos disse que a carne é fraca. Nós somos vulneráveis a cair em tentação, porque existe dentro de nós uma propensão, uma inclinação. Não precisa nem fazer muito esforço, né? Não precisa nem chamar muito, que a gente já está pendendo para o lado do coração enganoso, da carne, né? Da velha natureza. E mesmo que nós não pratiquemos o hábito, Jesus vai dizer que o fato de cobiçarmos, o fato de querermos, de desejarmos, revela a verdade sobre algo que está dentro de nós e que é mais forte do que nós. Se não estivesse ali, haveria uma grande possibilidade de não desejarmos, mas está. A cobiça está em nosso coração. Esse desejo é mais forte do que nós. E mesmo que nós não pratiquemos determinadas coisas, mas o fato de desejarmos praticar já constitui-se em si mesmo um pecado. Constitui-se em si mesmo um problema gravíssimo que nós temos no nosso coração. Eu ouvi uma historinha quando eu era menino. Talvez você já tenha ouvido essa historinha também. É uma historinha, tá bom? Então, um índio, ele ia atravessar o rio nadando. E quando ele foi para atravessar o rio nadando, ele se encontrou com uma serpente. E a serpente não sabia nadar. Ela estava ali às margens do rio. E a serpente pediu ao índio que o índio a levasse consigo até a outra margem do rio. Mas o índio disse para a serpente: não, de jeito nenhum. Vai que você me dá uma mordida e daí eu vou morrer. Não, então não vou levar. Não, a serpente ali tentando argumentar a favor. Não, mas eu preciso. É porque lá do outro lado começou ali, até que convenceu o índio que o índio levasse do outro lado. E o índio pegou a serpente com todo cuidado, a colocou dentro do seu mornal, e ali eles foram atravessando o rio. Quando estava mais ou menos lá pela metade do rio, a serpente
dá uma mordida no índio. E o índio diz assim: poxa, mas você me prometeu que você não ia fazer isso, agora eu vou morrer. E a serpente simplesmente disse ao índio: você sabia que essa é a minha natureza? Você sabia que essa é a minha natureza? Essa é a natureza do coração humano. Nós podemos fazer promessas que não vamos mais fazer determinadas coisas, que não vamos mais falar determinadas coisas, que agora nós vamos mudar. Depois de tudo isso ter acontecido, você pode ter certeza que eu vou mudar. E de repente nós estamos fazendo as mesmas coisas de novo, porque essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. E por isso é que Deus pede no nosso coração: dá-me, filho meu, o teu coração. É o que Deus está pedindo. Por que Deus pede então no nosso coração? Primeiro, como eu disse, porque Ele sabe que o nosso coração é inclinado para o mal. Mas também, em segundo lugar, porque Deus quer transformar esse coração. Deus quer nos dar, como cantamos aqui nesta noite, um novo coração. Um coração que seja disposto de verdade a fazer a vontade dEle. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, os versículos 25 a 27. Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus então está chamando cada um de nós a entregarmos o nosso coração a Ele. Aquele coração do jeito que é, com todos os seus pecados, suas falhas, toda a sua maldade. Deus está dizendo: dá-me, filho meu, teu coração. Quando nós realmente entregamos o nosso coração ao Senhor, a nossa vida a Deus, todo o nosso ser, Deus começa a fazer uma obra dentro de nós, uma transformação dentro de nós. Sabe por quê? Porque nós somos criados, irmãos, para ter comunhão com Deus. Nós somos criados para ter comunhão com Deus. Mas quando o homem ele caiu, toda a sujeira da mente do diabo foi para o coração, invadiu o coração do ser humano. Toda a maldade do coração de Satanás foi transferida também para o coração do ser humano. E Deus sabe que com o coração inclinado para o mal, nós não podemos ter comunhão com Ele. É impossível termos comunhão com esse Deus. Então Deus Ele quer nos dar um novo coração, um coração puro, um coração limpo, um coração que entre em aliança com Ele, um coração que onde esteja o trono de Jesus dentro desse coração, um coração dirigido pelo Espírito Santo de Deus, um coração que ama Jesus, um coração que ama a verdade, um coração que ama a santidade, um coração que ama a justiça, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração de Cristo. Ele quer tirar esse coração de pedra e colocar dentro de nós o coração do seu próprio Filho, através do seu Espírito Santo. É por isso que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo, exatamente para que Ele pudesse, através da sua morte lá na cruz do Calvário, Ele pudesse tomar toda a nossa maldade, Ele pudesse tomar todos os nossos pecados, e Ele pudesse carregar sobre o corpo dele toda a maldade do nosso ser, toda a maldade do nosso coração.
É isso que o Senhor Jesus Cristo ele veio fazer. Ele veio para trocar conosco, para nos substituir, tomar o nosso lugar. Quando Cristo morreu, foi isso que Ele fez. Ele não morreu por Ele mesmo, Ele morreu por nós. Ele morreu pelas nossas culpas. Ele morreu para que o pecado, toda a penalidade do pecado, pudesse cair sobre Ele. Ele morreu para que todo o domínio do pecado caísse sobre Ele, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, do poder do pecado, da maldade. Eu pergunto para você: você tem dificuldade de perdoar? Você tem dificuldade de perdoar? Por que é que nós temos dificuldades de perdoar? Porque o nosso coração humano, sem Cristo, é um coração negativo. O coração humano sem Cristo é um coração que ele quer ser adulado, mas nós não queremos perdoar. Mas quando olhamos para o coração de Jesus, nós vemos alguém que realmente veio não só para morrer, mas para nos dar perdão, e Ele perdoa de fato. E quando Ele entra dentro de nós pelo seu Espírito, Ele vem para nos dar uma nova natureza, um novo coração, uma nova disposição. É por isso que o Espírito Santo veio. E a palavra de Deus diz que por meio do Espírito Santo, Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ele nos purificou pelo seu Espírito. No lugar onde havia maldade, havia desejo de vingança, havia malícia, o Espírito Santo veio colocar santidade, vontade de fazer aquilo que Deus quer. É isso que o Espírito de Deus faz conosco quando Ele entra dentro de nós. Então o Senhor, Ele sabe que o nosso coração é mau, mas mesmo assim Ele fala: dá no teu coração. Ele toma o nosso coração, e no lugar desse coração nosso, Ele coloca um novo coração, um coração dirigido pelo seu Espírito. E por que Ele faz isso? Porque Ele quer andar conosco. Deus quer andar conosco. Por isso então Ele tira o coração de pedra, Ele coloca um novo coração, para que nós possamos andar com Ele. Ele diz no verso 26 ainda: os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O meu avô paterno, ele costumava pegar cobras quando ele ia para sítios, fazendas, e ele tinha uns viveiros em casa. Já contei até um pouco da história dele aqui. Ele tinha uns viveiros em casa para cobra. E aquelas cobras que ele pegava, ele mandava todas elas para o Butantã em São Paulo. Mas ele tinha cascavel, jiboia, jaracuçu, uma série de cobras. A gente ia passar as férias lá, morrendo sempre de medo. Porque se uma daquelas cobras saísse ali do viveiro, e como já havia acontecido em outra ocasião, a gente morria de medo, e o banheiro era do lado de fora, no quintal. A gente no banheiro à noite tinha que ir lá no quintal. De vez em quando tinha os sapos bois lá também que ele pegava e colocava ali no tanque. Mas um dia ele mostrou algo para a gente. Ele falou: vem aqui. Eu e meus irmãos fomos lá. Ele pegou um rato e ele colocou no viveiro junto com uma cobra. A cobra não foi até o rato. O rato foi até a boca da cobra. A cobra, ela hipnotiza o rato. Ela só ficava olhando para ele. E o rato parece que estava lutando para não ir, mas ele não conseguia. Ele foi, até que ele entrou dentro da boca da cobra. E
coisa, né, irmãos? E eu lembrando disso, eu pensei no seguinte: o mundo, para aqueles que são dirigidos pelo próprio coração, eu vejo essa figura. O mundo, ele hipnotiza aqueles que só são dirigidos pelo próprio coração. Ele seduz. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que ele atrai e seduz. Ele hipnotiza. Você não consegue, não. Eu não quero, eu sei que não é bom, eu sei que isso pode prejudicar minha comunhão com Deus, mas você vai com aquele ratinho: não, isso não vai ser bom para mim. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou sofrer, e eu sei que eu vou ficar triste, eu sei que eu vou magoar muitas pessoas, mas você vai, e você vai que você vê. Você já caiu na armadilha. Mas o coração daquele que entregou a sua vida a Jesus é um coração diferente. Ele ama aquilo que Cristo ama. Talvez você pense assim: mas pastor, nos dias que a gente está vivendo não dá, as coisas são muito difíceis, não é fácil ser crente hoje. Era mais fácil antigamente. Hoje não, com internet, televisão, e a gente vai por toda a história. Mas eu quero dizer para você, eu não sei quantos daqui já leram Gênesis capítulo 5 e capítulo 6. Mas a Bíblia Sagrada diz que o mundo naquela época chegou a um ponto tal que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus havia se arrependido de ter feito o homem. A Bíblia diz que o coração do homem, o desígnio do coração do homem era inteiramente mau. E a gente pensa assim: é por isso que não tinha ninguém para ser salvo. E não tinha mesmo. Mas no meio de toda aquela gente que vivia afastada de Deus, um homem, eu falei hoje dele pela manhã aqui, um homem chamado Enoque, ele andou com Deus, ele pegou na mão do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: Enoque andou com Deus, e já não é porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus quando todos teimavam em ir para um caminho oposto à vontade de Deus. No mundo que Deus já havia decretado que esse mundo vai acabar, que Deus envia um dilúvio depois. Mas naquele mundo tão terrível, tão pecaminoso, que não era tão diferente dos nossos dias, um homem andou com Deus, Enoque. E não somente ele, Noé também andou com Deus. Essa é a história de Noé, diz a Bíblia Sagrada. Noé era um homem íntegro e justo. Noé andava com Deus. É isso que Deus tem nos chamado, irmãos. Deus tem nos chamado para andarmos com Ele, para colocarmos os nossos olhos no caminho dEle, naquilo que agrada ao Senhor. Porque o coração do homem sem Cristo, ele não vê graça, ele não vê prazer nos caminhos de Deus. A Bíblia diz que para o homem que não tem Cristo no seu coração, as coisas de Deus são loucura. Eu pensei, como que eu poderia exemplificar melhor isso? É a mesma coisa quem gosta de música sertaneja. E eu não estou criticando aqui quem gosta de música sertaneja, não. Mas quem gosta de música sertaneja, vai ouvir uma música clássica, parece que esse negócio é esquisito, não? Olha música feia. E quem ouve música clássica fala da música sertaneja: que música horrível. Por quê? Porque não casa. O prazer de um está numa coisa, o prazer do outro está em outra coisa. Já não consegue ouvir o som do outro. Da mesma maneira, aquele que quer seguir com Cristo, o som do mundo não me atrai mais. O som do mundo não me atrai mais. O que lhe atrai agora é o som do céu, é a vontade de Deus. Ele quer ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. O caminho de Deus é sublime, é perfeito, é santo. E Deus nos chama a andar com Ele, para que nós nos agrademos do caminho dEle. Queridos, as pessoas que andaram com o Senhor Jesus,
nunca mais foram as mesmas depois que começaram a andar com ele. Um dia Jesus ele vai para Jericó, e ele estava em Jericó, e um homem estava curioso para vê-lo. Ele queria muito ver Jesus. Você sabe da história, mas ele era pequenininho, e ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus está passando, mas Jesus conhecia aquele homem, e ele não sabia que Jesus o conhecia, porque Jesus conhece todas as pessoas. E Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, vamos ver que eu vá à tua casa hoje. E diz a Bíblia que ele desce com alegria, e Jesus vai à casa dele. E ali Jesus fica com Zaqueu em sua casa. E depois de um tempo que ele estava junto com Zaqueu, Zaqueu diz assim ao Senhor: eu não sei o que Jesus conversou com ele, o texto não nos fala, mas a presença de Jesus ali causou um impacto na vida daquele homem. E ele disse para Jesus: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, que é o que a lei do Velho Testamento dizia. E Jesus olha para todos os que estão ali e fala: hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque Jesus entrou numa outra casa também. E o servo Simão, o curtidor. E Jesus entrou lá. E Jesus era um convidado. Ele havia preparado um jantar para Jesus. E Jesus está ali assentado. Enquanto Jesus está ali assentado, entra uma mulher, uma pecadora, uma prostituta. Ela entra na casa de Simão, porque as portas ficavam abertas. Era costume quando você recebia uma pessoa importante na sua casa. Todos que passavam olhavam para dentro para ver que havia uma pessoa importante lá dentro. E isso dava também um sinal de importância para você que estava recebendo. Simão estava recebendo o mestre de Jesus. E diz a palavra do Senhor que aquele homem, aquela mulher, se ajoelha aos pés de Jesus, porque eles sentavam no chão. Eles não sentavam em cadeiras como nós sentamos. A comida era posta sobre uma toalha no chão, como se fosse um piquenique. E eles colocavam os pés para trás. E ali aquela mulher vem por trás e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar o seu próprio cabelo e beijar os pés de Cristo. E Simão pensa no seu coração: se Jesus fosse verdadeiramente profeta, ele saberia quem é essa mulher que está fazendo isso, e ele não deixaria ela fazer isso. E Jesus, conhecendo o coração de Simão, as intenções do coração, Simão não falou, pensou. Jesus diz assim para Simão: Simão, você observou essa mulher? Eu cheguei aqui em tua casa e você não me deste água para lavar os meus pés. Ela, com as suas lágrimas, tem lavado os meus pés. Você não me deste um beijo na face para me receber. Ela não para de beijar os meus pés desde que eu entrei aqui. E eu digo para você, Simão, tem muito amo, muito perdão. Por isso eu te digo, mulher, estão perdoados os seus pecados. Simão abriu a porta da casa para Jesus, mas não abriu o seu coração. Zaqueu abriu o seu coração e a porta da sua casa. Você já abriu o seu coração para Jesus, para Ele dirigir a sua vida, para que Ele esteja moldando, transformando o seu coração. Queridos, concluindo essa mensagem, nós nascemos com o coração inclinado para o mal, como eu disse, mas Deus quer nos dar um novo coração, porque Deus Ele quer andar conosco. Ele pede o nosso coração, Ele quer isso. Eu quero concluir com outra história bíblica, a história de um profeta chamado Oséias. A história desse profeta é uma história muito difícil. Ele se casa com uma prostituta. Ele tira essa prostituta lá do mercado de prostitutas, onde se compravam as prostitutas. E ele a compra. Ele a leva para casa. Ele se casa com ela. Ele tem filhos com ela.
dá presentes para ela, ele procura dar uma nova vida para ela, ele procura amar aquela mulher, para que o coração dela mudasse e ela pudesse verdadeiramente ter uma nova vida. Mas ela gostava da prostituição. Ela se casou com ele, mas nunca entregou o coração. Ela nunca foi verdadeiramente a sua esposa. Queridos, Deus quer entrar na aliança conosco. E Ele quer que nós entreguemos o nosso coração. Ele quer habitar dentro de nós. Ele quer que nós tenhamos prazer naquilo que Ele faz, prazer naquilo que Ele é, prazer em andar com Ele, e até mesmo deixar determinadas coisas, renunciar a determinadas coisas, porque nós nos agradamos do caminho dele. O caminho dele. Feche os seus olhos. Senhor amado, obrigado, Senhor, porque Tu és Deus de paz, Tu és Deus de amor, Tu és Deus justo. Nós Te louvamos porque o Senhor nessa noite pede o nosso coração. O Senhor pede a cada um de nós, filho meu, dá-me o Teu coração. O Senhor nos chama de filhos, porque o Senhor quer transformar a nossa vida, para que sejamos verdadeiramente filhos, nos sintamos filhos, vivenciamos esse relacionamento de pai e filho com o Senhor. Senhor, obrigado por Jesus, porque por meio dele o Senhor possibilitou para nós uma mudança de vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que o Senhor enviou para dar-nos esta nova vida. A Tua palavra diz que aquele que vive no Espírito deve também andar no Espírito e andar como Cristo andou. E é isso que nós pedimos nesta noite, que o Senhor nos dê um coração como o coração de Jesus. Enche o nosso coração com a Tua presença, para que os nossos olhos tenham prazer nos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém.